Olá, meu nome é Gabriela Tavares e, juntamente com a Ana Lúcia Casimiro e Gabriel Osório, iremos apresentar o seminário da disciplina de Microbiologia 2 com o tema sobre clamídia. A família Chlamydiaceae está entre os patógenos mais frequentes para o ser humano. São parasitas intracelulares obrigatórios de vertebrados e de algumas espécies de artrópodes. Essas bactérias são imóveis e gram-negativas. Além de frequentes, estão associadas a uma variada gama de infecções importantes, como tracoma, uretrite, pneumonia, linfogranuloma venéreo e psitacose. Na figura ao lado, podemos observar na setinha um vacúolo citoplasmático com a Chlamydia trachomatis. Uma recente análise da sequência 16S e 23S do gene rRNA dessa família de bactérias indicou que uma nova taxonomia deveria ser adotada. Foi proposto que a família Chlamydiaceae, pertencente à ordem Chlamydalis, fosse constituída por dois gêneros. O primeiro gênero é Chlamydia, com as espécies Chlamydia trachomatis, Chlamydia muridarum e Chlamydia suis. E o segundo gênero é Chlamydophila, com as espécies Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittacea, Chlamydophila abortus, Chlamydophila caviae e Chlamydophila felis. Enquanto as espécies de clamídia parecem infectar somente alguns mamíferos como roedores, suínos e seres humanos, as espécies do gênero Chlamydophila têm uma variedade maior de hospedeiros, como anfíbios, répteis, pássaros e mamíferos. As clamídias são bactérias diminutas de 0,2 a 0,8 micrômetros de diâmetro. As suas células possuem membranas externa e interna, a primeira sendo semelhante às de bactérias gram-negativas. Falta na célula clamidial a camada de peptídeo glicano, embora os genes que a codificam estejam presentes no cromossomo da bactéria. As clamídias não crescem em meios de cultura artificiais, sendo assim bactérias intracelulares obrigatórias. A principal razão para isso é a incapacidade de gerar ATP. Como dependem do ATP da célula do hospedeiro, são considerados parasitas de energia celular. O ciclo bifásico de crescimento é comum a todas as clamídias. Nesse ciclo, elas apresentam duas formas celulares, sendo a primeira o corpúsculo elementar, que é metabolicamente inativo e é a forma infecciosa extracelular, e o segundo é o corpúsculo reticular, que é a forma intracelular ou vegetativa. Na figura ao lado, podemos observar a Chlamydia trachomatis. Os fatores de virulência das clamídias são ligados ao ciclo de desenvolvimento celular destas bactérias. Como dito anteriormente, o ciclo ocorre com a coexistência de duas fórmulas morfológicas distintas, que são os corpúsculos elementares e os corpúsculos reticulares. Além disso, podemos dividir o ciclo em três fases, que são internalização, proliferação ou diferenciação e saída. Aqui, nós vemos uma imagem do ciclo bifásico das clamídias. A internalização das clamídias pelas células do organismo ocorre por diferentes mecanismos, mas a forma infecciosa é sempre o corpúsculo elementar. A fase de proliferação ou diferenciação ocorre no fagossoma, que se forma após a internalização da clamídia. O fagossoma formado não fusiona com o lisossoma, e assim a clamídia fica protegida da ação letal dos componentes tóxicos desse compartimento. Quando começa a residir no fagossoma, o corpúsculo elementar se transforma em corpúsculo reticular, que é a forma com que as clamídias se reproduzem dentro da célula. Esse corpúsculo reticular, ao proliferar, se transforma em corpúsculo elementar novamente e, após algumas horas de proliferação, a célula hospedeira se rompe e os corpúsculos elementares são lançados no espaço extracelular e se tem início outro ciclo celular. Aqui nessas imagens podemos observar uma infecção por Chlamydia trachomatis nas trompas de Falópio. Na figura A, podemos observar Chlamydia trachomatis aderidas às microvilosidades de uma trompa de Falópio. E na figura B, podemos observar uma trompa de Falópio lesionada, contendo uma célula de Chlamydia trachomatis na lesão. Aqui podemos observar a micrografia de Chlamydophila psittacea no citoplasma de uma célula hospedeira. Podemos observar os corpos elementares, que são o estágio infeccioso. Eles são densos, pretos e relativamente pequenos. Já os corpos reticulados, que são a forma com que as clamídias se reproduzem dentro da célula, são maiores e com a aparência manchada. E há também os corpos intermediários, um estágio entre os dois anteriores, que tem o centro preto. A proliferação das clamídias em macrófagos ou em outras células depende da espécie.
Os macrófagos parecem ser as principais células-alvos para a Clamidofila psittaci e para o biótipo que causa linfogranuloma venéreo. O biótipo LGV e Clamidofila psittaci, que infectam macrófagos, provocam inflamação granulomatosa. Para a Clamidofila pneumoniae e para o biótipo que causa tracoma, as principais células-alvo são as do epitélio colunar das membranas mucosas. O biótipo tracoma e a espécie Clamidofila pneumoniae, que infectam células epiteliais, produzem exudato inflamatório rico em neutrófilos na fase aguda da infecção. Nas fases mais tardias, ocorre infiltração mononuclear da submucosa com formação de folículos linfóides. As infecções por clamídia são acompanhadas de resposta imune humoral e celular com a produção de anticorpos contra a LPS e a proteína MOMP, havendo envolvimento de linfócitos CD4 e CD8. A ativação das células TH1 apresenta boa correlação com o desenvolvimento de imunidade e a ativação de TH2 com o desenvolvimento de infecção crônica. Na figura ao lado, vemos uma ilustração em 3D de uma infecção por clamídia, onde é possível observar os corpos reticulados. A Chlamydia trachomatis causa diferentes tipos de infecções que dependem dos biotipos e sorotipos. Os sorotipos A, B, BA e C de Chlamydia trachomatis são responsáveis pelo tracoma. Já os sorotipos D e K são reconhecidos como agentes de uretrites e cervicites sexualmente transmissíveis. Os sorotipos L1, L2 e L3 são responsáveis pelo linfogranuloma venéreo. Já a Clamidófila psittaci, ela é responsável pela psittacose, que é uma zoonose também conhecida como a doença do papagaio. Ela é frequentemente contraída pelo ser humano, que embora seja classicamente vinculada ao papagaio, a infecção pode ser adquirida a partir de outras aves. A via respiratória vai constituir uma porta de entrada para a bactéria, que é inspirada com poeiras provenientes de gaiolas ou até mesmo de logradouros contaminados por dejetos e secreções dos animais doentes ou portadores. Ela é uma doença enzootica entre as aves, dada a promiscuidade em que elas vivem. O contágio homem-homem é possível, mas não é comum. Já a Clamidófila pneumoniae tem sido vinculada à aterosclerose de artérias coronárias em vários estudos. As evidências incluem títulos elevados de anticorpos em pacientes com infarto, presença da bactéria ou de seu DNA em ateromas, reprodução da doença em coelhos e até mesmo resultados benéficos da antibiótico-terapia em pacientes com coronariopatias. Além disso, recentemente, DNA e antígenos de Clamidófila pneumoniae foram detectados em líquor cefalorraquidiano de indivíduos com esclerose múltipla e em tecidos de cérebro, obtidos por autópsia de pacientes com doença de Alzheimer. A clamídia é uma infecção sexualmente transmissível, que na maioria das vezes causa infecção nos órgãos genitais, mas pode afetar também a garganta e os olhos. Pode afetar homens e mulheres com vida sexual ativa. A clamídia é transmitida por meio do contato sexual ou pela forma congênita, onde a infecção passa da mãe para o bebê durante a gestação. Mas quais são os sintomas da clamídia? A maioria dos casos da clamídia não apresenta sintomas, em torno de 70% a 80% das situações. Quando presentes, os sintomas mais comuns nas mulheres são corrimento amarelado ou claro, sangramento espontâneo ou durante as relações sexuais, dor ao urinar e ou durante as relações sexuais e ou no baixo ventre. Já nos homens, os sintomas de clamídia mais comuns são ardência ao urinar, corrimento uretral com a presença de pus e dor nos testículos. Mas e aí? Pegou clamídia e não tratou. O que pode acontecer agora? Ela pode causar algumas complicações,
como por exemplo, a infertilidade, dor crônica na região pélvica, dor durante as relações sexuais, gravidez tubária e complicações na gestação. E durante a gravidez, o que a clamídia pode causar? Ela pode causar diversas complicações, tanto durante o período gestacional quanto depois da gestação, como, por exemplo, gravidez tubária, aborto espontâneo, inflamação da camada interna do útero, causando uma endometrite, um parto precoce, com risco de parto antes de 37 semanas de gravidez e infecção pós-parto, se ela for contraída durante a gestação. Agora, vamos discutir um pouco sobre os sintomas causados pela Chlamydophila piscitácea. As aves infectadas com a Chlamydophila piscitácea não apresentam necessariamente os sintomas. Elas também podem ser portadoras da bactéria por meses antes que apareçam os primeiros sinais externos. Os principais sintomas são tremores, dificuldade para respirar, secreção nos olhos ou no nariz, diarreia, urina ou fezes com cores diferentes, perda de peso, letargia e sonolência e perda de apetite. Já em humanos, a psitacose geralmente se assemelha à gripe ou à pneumonia. Os sintomas geralmente começam aproximadamente de 1 a 2 semanas após a exposição à bactéria. Mas em alguns casos, o período de incubação pode durar até mais de 40 dias. Apresenta-se mais comumente em adultos jovens ou de meia idade. Começa com febre alta, de início abrupto, dor de cabeça pronunciada e tosse seca, que são os sintomas mais comuns. Outros sintomas mais comuns são calafrios, dores musculares e cansaço e fraqueza. Agora, vamos falar um pouco sobre os sintomas causados pela Chlamydophila pneumoniae. A Chlamydophila pneumoniae infecta seres humanos causando doenças respiratórias. No pulmão, é considerada uma infecção atípica, podendo causar bronquite, pneumonia típica, faringite, sinusite, aterosclerose e esclerose múltipla. Sua infecção aguda pode ser confundida com asma. No slide 17, nós podemos ver o diagnóstico de clamídia não linfogranuloma venéreo, não LGV, e da Chlamydophila também. Então, primeiro se inicia coletando a amostra, nesse caso de urina, aí se faz a bacterioscopia. Como essas bactérias são células gram-negativas, não são esperados que elas sejam curadas por método de Gram, logo ele não é utilizado também. Então, é esperado na bacterioscopia ser observado essas bactérias em formato de cocos, redondos assim, e como elas são imóveis, não é esperado encontrar flagelos. Aí o teste que foi escolhido para ser realizado foi o teste de amplificação de ácidos nucleicos, como o da PCR, que é em cadeia da polimerase. Esse foi escolhido porque ele é o mais comum e é bem específico e sensível, podendo até detectar células mesmo em pequenas quantidades. E ele consegue diferenciar especificamente em espécies também. Como, por exemplo, com ele dá para diferenciar entre genes de clamídia e genes de Chlamydophila. Aí na parte da Chlamydophila dá para diferenciar em C. psittaceae e C. pneumoniae. E na parte da clamídia dá para diferenciar em Chlamydia trachomantis. Aí para ver os sorovários dele pode ser feito sorogrupagem específica. Que, por exemplo, quando é feito sorogrupagem específica A, é encontrado os Chlamydia trachomantis com o sorovar A. Se for feito o sorogrupagem específico B, vai encontrar o sorovar B. E assim em diante, podendo ser usado para detectar o BA ou C, todos esses podendo dar tracoma. E os outros sorovários que são D, E, F, G, H, I, J e K, que podem dar uretrite ou vaginite.
No slide 18, podemos observar o diagnóstico de clamídia linfogranuloma venéreo, LGV, em que pode ser retirada a amostra, por exemplo, de um swab no cervical ou uretral, dependendo do gênero do paciente. Depois seria inoculada essas bactérias em células McCoy, em que lá elas poderiam obter o ATP dessas outras células, já que essas bactérias não conseguem produzir ATP próprio. Continuam tendo a mesma morfologia, ausência de flagelos em formato de cocos, células gram-negativas, tudo isso sendo observado na bacterioscopia. E aí o teste poderia ser utilizado para observar e distinguir essas três espécies, pode ser por meio sorológico através do teste de microimunofluorescência, o MIC, que tem como alvo os epítopos das proteínas membranárias externas principais. Aí com isso daria para observar e distinguir os gêneros das bactérias, como por exemplo, distinguir para clamídia e observar a clamídia trachomatis, e aí realizando sorogrupagem específica, como por exemplo do L1, do L2 ou do L3, daria para observar esses três sorovários diferentes, que são os responsáveis por causar a doença do LGV. Todas as bactérias mencionadas aqui foram que tem como diagnóstico doenças que sejam sexualmente transmissíveis, embora ainda, por exemplo, clamídia e da clamidófila existem outras espécies, nós focamos mais nessas que tenham esses tipos de doenças, como DST, por exemplo. E o PCR não pode ser utilizado para caracterizar LGV, porque não consegue distinguir entre clamídias que causem LGV e que não causem. E além disso, os sintomas dos pacientes ajudam a distinguir que tipo de bactéria seria, por exemplo. E caso eles quisessem saber se o paciente está com as bactérias ou não, poderia ser utilizado os fixadores, os anticorpos de fixação de complemento, que mediriam, por exemplo, níveis das hemoglobulinas IgM e IgG, que respectivamente definiriam se o paciente está atualmente com alguma bactéria patogênica ou se já teve há um tempo e já desenvolveu uma espécie de memória.